no dia 25, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e aliados diante de uma tentativa de golpe de Estado. A gente conversa agora com Rafael Paiva, que é advogado, especialista em direito penal. Doutor Rafael, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Esse julgamento será do Núcleo 1, que são vários militares, assessores, auxiliares, nomes que estavam ligados diretamente ao ex-presidente. Houve uma tentativa da defesa de Bolsonaro de afastar que esse julgamento fosse no Supremo Tribunal Federal, mas o entendimento é que ele estava no governo quando houve essa tentativa, essa elaboração de acordo com a denúncia de um plano de golpe de Estado. O que esperar deste julgamento que vai iniciar no dia 25, às 9h30 da manhã? Ótima tarde. Olá, Bruno, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan, é um prazer estar aqui com vocês. E acho que a pergunta, Bruno, é o que não esperar, né? Infelizmente, a gente tem tido tantas mudanças de posicionamento na jurisprudência do STF que fica até difícil da gente, como analista, interpretar o que pode acontecer daqui para frente. Então, o STF já teve algumas mudanças de jurisprudência, mas a que estava valendo desde então era de que não seria aplicável agora o foro privilegiado, o processo penal originário começando no STF, e nós temos já sedimentado o entendimento agora, mudando a interpretação antiga do STF, de que sim, esse processo será integralmente julgado no Supremo Tribunal Federal. Agora, com o oferecimento da manifestação da PGR, rebatendo, teoricamente, as alegações das defesas desse grupo 1, que você bem mencionou, que é o considerado grupo premium aqui pela PGR, desses denunciados pelos atos de 8 de janeiro, enfim, uma suposta tentativa de golpe de Estado. A gente tem agora, para o dia 25, o julgamento do recebimento ou não dessa denúncia. Então, só para a nossa audiência entender, nesse momento, não vai ser julgado se alguém é culpado ou se alguém é inocente. O que vai ser julgado é se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República tem elementos mínimos para se sustentar em uma ação penal. O que surpreende é a rapidez com que essa audiência foi agendada, não é? Essa repercussão, e eu vou insistir nisso, nessa resposta final do senhor, inclusive, doutor, eu conversava com alguns nomes da oposição, que automaticamente são aliados do ex-presidente, que será julgado no Supremo Tribunal Federal, nesse Núcleo 1, que eles reclamam dessa rapidez, né? E alegando que outros assuntos que estão no Supremo Tribunal Federal não recebem a mesma atenção. O senhor, que é especialista no assunto, acompanha isso há muito tempo, em média, quanto tempo leva dentro de uma normalidade para uma denúncia ser julgada, se será aceita, recebida ou não no Supremo Tribunal Federal? Olha, tudo vai depender do caso, da complexidade. Então, não existe um prazo específico, uma média. O que a gente espera é que houvesse realmente um segmento de uma pauta. E até é um pouco estranha essa situação, Bruno, porque o próprio ministro Cristiano Zanin, que hoje é o presidente da primeira turma, e que pautou pautou a jato essa denúncia para ser analisada agora na primeira turma do STF, quando ele estava do outro lado, sendo advogado do agora presidente, então acusado, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi, o próprio Cristiano Zanin, denunciar, inclusive a cortes internacionais, organismos de imprensa internacionais, a velocidade com que aquele processo estava andando. E me parece que agora, esse processo que tramita no STF, essa ação penal, ela está tramitando de forma muito mais célere do que o processo contra o presidente Lula, que, claro, tramitou na primeira instância, na segunda instância, mas o Cristiano Zanin usou isso como argumento, inclusive para justificar uma possível imparcialidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Curitiba, Rio Grande do Sul. E agora,
surpreendente ele pautar, tudo bem, é um processo importante, é um processo de interesse nacional, mas realmente fica uma surpresa aqui e ele acaba até mesmo indo contrariamente àquilo que ele sempre alegou enquanto advogado, inclusive como advogado do atual presidente. Eu chamo também na conversa neste final de semana o nosso especialista, nosso analista aqui na Jovem Pan, Rodolfo Maris. Doutor, boa tarde. Quero lembrá-lo também de um assunto e pedir a orientação do senhor, na verdade, as declarações, né, que o senhor esclareça para a gente aqui um outro caso. O caso da Dilma Rousseff, por exemplo, que teve 18 meses. 18 meses até ela ser impeachmentada no dia 31 de agosto de 2016. Houve também, eu estou escutando algumas pessoas que estão defendendo essa rapidez, o caso do Bolsonaro, com o caso da Dilma Rousseff, que foi acatada ali em 2015 e cerca de 18 meses depois ela foi impeachmentada. Dá para fazer uma comparação, dá a gente para fazer uma análise, que já que ela se tratava de uma presidente na ocasião, e agora nós estamos falando de um ex-presidente que não passou pela primeira decisão com o juiz, nem pelo segundo colegiado, que é com os desembargadores, e agora está indo para a terceira instância, que é com o STF. Acha que essas duas colunas, primeira e segunda instância, sendo puladas, entre aspas, aqui na minha fala, não causou maior rapidez nesse julgamento? Olá, Rodolfo, tudo bem? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o julgamento da Dilma realmente é um julgamento mais célere e é previsível que ele seja mais célere justamente porque é um procedimento diferenciado. Então, o processo de impeachment não é um processo judicial. O processo de impeachment é um processo de análise política ali do Congresso Nacional. Então, o Senado e a Câmara dos Deputados decidindo se aquela presidente praticou ou não crime de responsabilidade. E até engraçado a gente falar sobre isso, porque em que pese a própria Constituição e a Lei 1050 falarem sobre o termo crime de responsabilidade, não é necessariamente um crime do ponto de vista penal. Então, existem condutas previstas na lei que são crimes de responsabilidade, mas não são crimes, digamos assim, passíveis de um processo criminal. Então, é natural que o processo de impeachment contra Dilma seja mais sério, porque o procedimento também é mais sério. Agora, com relação à sua segunda pergunta, evidentemente que são tantos absurdos, a gente tem que entender, do ponto de vista técnico, é que a justiça rápida nem sempre é justiça boa. Então, o fato desse processo hoje estar tramitando no STF. 2, o fato desse processo estar tramitando apenas na primeira turma do STF. 3, o fato desse processo ter como relator o ministro Alexandre de Moraes não é bom para uma boa justiça. E aí nós vemos alguns atropelos que geraram... Nós temos um passado recente da Lava Jato, onde vários condenados, pessoas condenadas por corrupção, valores apreendidos, agora tudo jogado por água abaixo. Então, sim, o fato do processo ter começado inicialmente no STF, evidentemente que torna ele mais célere, porque não há uma necessidade de se passar por todas as instâncias, a primeira instância, a segunda instância e, eventualmente, depois o STF. Agora, o próprio ministro Cristiano Zanin, quando esteve lá atrás, como advogado do presidente Lula, ele foi contrário a essa rapidez. Inclusive, ele pediu ao TRF da 4ª Região a lista cronológica de processos, porque ele queria comprovar que o processo contra o cliente dele, o Lula, estava passando na frente dos outros. E agora, será que ele vai também pedir a lista cronológica dos feitos, aguardando julgamento e instrução no STF? É complicado. Rodolfo? Doutor, só para corrigir aqui, eu falei esclarações, inventei uma palavra, me perdoe por isso, eu quis dizer esclaração. E o senhor entendeu o que eu quis dizer. Obrigado. A quem eu agradeço gentilmente a oportunidade de conversarmos aqui ao vivo. Doutor Rafael, muito obrigado. A gente vai conversar sem dúvida alguma nos próximos dias, porque o julgamento está marcado com 2 sessões no dia 25, uma às 9h30, outra às 2h30 e a outra sessão, e a última então, no dia 26 também às 9h30 da manhã. Muito obrigado. Ótimo final de semana ao senhor. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a toda a audiência da Jovem Pan e até a próxima, com certeza. Até a próxima.